E você vai ver também: justiça condena 6 homens pela morte da jovem Daniela de Freitas Falcão, lá em Santiago, nas Missões. O 7º réu, que respondia apenas por associação criminosa, acabou absolvido. Rafael Nemitz. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Madrugada, e nós acompanhamos a conclusão do julgamento de 7 réus apontados por envolvimento com um crime que aconteceu em 2021, uma execução aqui na cidade de Santiago. A sentença, os detalhes, a condenação que teve desfecho na madrugada desta sexta-feira, eu conto em detalhes para você e para os telespectadores da Band daqui a pouquinho aqui no Boa Tarde Rio Grande. De Santiago, Rafael Nemitz. Certo, Rafa, daqui a pouquinho o Rafa fala ao vivo também, direto lá da região das Missões. Bom, acabou hoje de madrugada, hein? O júri dos réus acusados de envolvimento na morte da jovem Daniela de Freitas Falcão, crime que aconteceu em 2021 na cidade de Santiago, na região das Missões. Das 7 pessoas julgadas, 6 foram condenadas. Quem acompanhou todo esse julgamento, todos os desdobramentos desse julgamento, foi o nosso parceiro Rafael Nemitz, com quem eu converso agora ao vivo. Falei com ele ontem e volto a falar agora. Boa tarde, Rafa. Muito cansado, Rafa, você que acompanhou do início ao fim aí todo o júri. O que eu não faço por você, Mota? Boa tarde. Obrigado, Rafa. Ficamos sem dormir, eu dormi 2 horas, exatamente 2 horas, e conversamos com exclusividade com os promotores. Inclusive, eu quero te trazer uma informação aqui. O promotor Francisco Saldanha, ele quase que não consegue concluir o júri. Ele era da mesma turma do promotor que foi baleado lá em Teotônia. Ele entrou em choque e se emocionou, foi difícil de conseguir gravar para a imprensa, porque ele era colega, amigo, se formou na mesma turma, entrou no Ministério Público na mesma turma, então causou um abalo na reta final do júri, que terminou pontualmente às 13h30 da manhã de hoje, com um rapaz, um santiaguense absolvido e um santiaguense condenado e outros 5 homens aí da região Mota condenados. São 150 anos de prisão em regime fechado, somadas todas as penas, Mota. Eu quero trazer para você, antes de detalhar as penas, a manifestação da doutora Silvia e do doutor Francisco, que foram os promotores que atuaram no caso. A Unidade de Santiago, por meio dos jurados, deu agora a resposta para esse tipo de crime, mostrando que aqui em Santiago não se aceita esse tipo de conduta. Exatamente. Santiago, uma comunidade ordeira que não aceita que venham facções de outras cidades invadir e tentar tomar boca de fumo e tentar coagir a comunidade. Não se aceita esse tipo de coisa. A interiorização das facções tem que parar. Isso é um fato muito grave. E hoje Santiago soube dar a resposta. Os 2 promotores que atuaram no caso, o promotor Francisco, ele estava bastante abalado, foi difícil de conversarmos com ele. Ele só se tranquilizou quando ele soube que o seu colega de Teotônia estava bem. Nós conversamos com os defensores públicos dos réus, até porque um defensor público conseguiu absolver um jovem de Santiago que não teve participação alguma. Ele não era faccionado e ele também sequer sabia do crime. Vamos acompanhar o que nos disseram os defensores, que vão recorrer das decisões apontadas pelo Conselho de Sentença. Eu tenho a dizer que nós sempre respeitamos o veredito proferido pelo Conselho de Sentença, a decisão dos jurados, mas eu discordo, obviamente, porque sustentei uma situação diversa, e nós vamos recorrer, vamos apelar para buscar reverter essa situação. Da mesma forma que a doutora Tatiana, entendo que o veredito do Conselho é soberano, entretanto, especialmente diante de alguns vícios formais, a gente vai interpor recurso cabível. Também entendemos que foi equivocada, agora soberana, a decisão dos jurados. Vou conversar com o meu cliente e vamos traçar estratégias agora e interpor recurso. Em relação ao Igor, entendemos que foi feita a justiça, vamos aguardar se não haverá
por acaso, o recurso da acusação, e nesta sexta-feira já vamos observar o processo com bastante calma para interpor o recurso de apelação em favor do Matias. Muito bem. Nós tivemos uma situação curiosa, que esse jovem, que é o jovem que foi absolvido, Mota, ele é santiaguense, o Igor Guedes Freitas, de 24 anos. O que aconteceu? Aí está ele ao lado do seu advogado. Ele estava passando por um grande constrangimento. A facção, uma das facções, estava ameaçando ele. Tu tem que vir para a nossa facção, tu tem que nos ajudar aí a comandar o tráfico, senão nós vamos dar cabo da tua família. Mas em nenhum momento ele aceitou isso e em nenhum momento ele participou do crime que resultou na morte da Daniela. Por isso ele foi por unanimidade absolvido, por isso está feliz aí na foto que fizemos. Aí vamos às penas então. Foram condenados da região metropolitana e aí da região de Porto Alegre, trazendo essa informação para você. A primeira pena, para o primeiro indivíduo que está aparecendo na tela, ele deu a ordem para a execução da Daniela de dentro da penitenciária de Porto Alegre. Ele é o Marcos André da Fonseca Teles. Ele foi condenado a 33 anos de prisão em regime fechado. Dentro do sistema prisional, ele determinou que os outros homens que aparecem na tela, exceto o último, executassem o casal. Era uma disputa entre a facção Os Bala na Cara e a facção Os Mano. Marcos André da Fonseca Teles, 33 anos de cadeia em regime fechado. O segundo homem, ele é esse Marcos André, natural de Canoas, mas estava preso em Porto Alegre. Igor Tomás Amaral Correia é de Porto Alegre. Ele foi condenado a 32 anos em regime fechado. O terceiro homem da foto é João Vitor Pereira dos Santos, condenado a 22 anos de prisão. Ele é de Alvorada, também aí da região, Mota. 30 anos de prisão foi condenado Paulo Roberto Peixoto de Lima, de Encruzilhada do Sul. Rafael Guimarães Garcia foi condenado a 16 anos de prisão, ele que é de Porto Alegre. E o santiaguense Matias Moreira da Cruz, de Santiago, ele também condenado a 16 anos de prisão. Somadas as penas, essa disputa pelo tráfico de drogas entre os Manos e os Bala na Cara, nesse júri que começou quarta às 8h30 e terminou às 13h30 da manhã de hoje, 150 anos de prisão para estes indivíduos, Mota. Lembrando, né, que essa questão aí da interiorização das facções é um problema gravíssimo, que atingiu nesse episódio o município de Santiago, mas a gente observa acontecer em outras regiões aqui do estado, né, na própria região noroeste, na própria região das Missões, na fronteira oeste, na Campanha, na metade sul do estado, na Serra, nos campos de cima da Serra, na região central, na região norte, no litoral norte, no extremo sul. Infelizmente as facções vêm ampliando aí as suas atividades aí, os seus crimes, tendo como principal braço aí de capitalização o maldito narcotráfico. Obrigado, viu, Rafa? Vê se descansa, hein? O corpo precisa de descanso, vê se consegue agora deitar, dar uma cochilada bacana aí, de pelo menos umas 3, 4 horinhas, porque senão a gente não resiste não, viu? Se cuida. Obrigado, Mota, obrigado a Gabi e a toda a tua equipe. Bom, eu vou ficar em off até de noite, só volto a trabalhar amanhã pela manhã. Um abraço, um bom final de semana para vocês. Valeu, grande Rafael Nemitz, que é o blog do Rafael Nemitz, né, lá na região de Santiago, a partir de Santiago, cobrindo toda aquela região das Missões e também parte da região central do estado, tá?